Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Recentemente, um jovem de 16 anos, filho de uma cantora de forró, foi encontrado morto depois de postar um vídeo nas redes sociais com um amigo. Os dois brincavam que iriam se beijar e receberam uma enxurrada de críticas no universo virtual. Para a família, o jovem não aguentou as críticas e tirou a própria vida. A tragédia levantou um amplo debate sobre o papel das redes sociais e as manifestações de ódio de algumas pessoas. Outro caso que chamou bastante atenção foi da mãe de uma adolescente de 14 anos que deletou a rede social da filha. Detalhe, a jovem tinha mais de 2 milhões de seguidores. A mãe postou uma mensagem dizendo, entre outras coisas, não achar saudável que uma adolescente desenvolva autoestima baseada na opinião de pessoas desconhecidas. Mas será que a internet é mesmo uma vilã? Qual o papel dos pais nesse controle? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga infantil comportamental, Renata Bessa. Renata, muito obrigada pela sua participação aqui. Imagina, eu que agradeço muito o convite. Um assunto tão importante, né, que gera tantas dúvidas em nós, certeza. quem são os pais. Eu vou começar com essa pergunta. A internet é uma vilã? Eu acho que é a pergunta que a gente mais escuta e os maiores debates estão em cima disso, né? E se eu já daria uma resposta parecida com essa antes, no mundo pandêmico que estamos vivendo, é impossível dar outra resposta, de não é vilã, né? Inclusive, se não fosse pela internet, pela facilidade que a gente tem, esses quase 2 anos aí de pandemia, teria sido um desastre total. Né? Então, os meninos teriam ficado efetivamente sem escola, eles e estariam efetivamente bem isolados. A gente também, o trabalho, né, o próprio funcionamento da clínica, que foi um bom tempo online. Então... Acho que veio para ficar, né? Muitas consultas continuam também, exatamente, né? Muitas, assim, ficaram. No público infantil e adolescente é mais raro, o infantil principalmente, as crianças, né, não colocam muito. Agora, muitos adolescentes, assim, falam, não, quero estar aqui, tá no presente, né? Mas tem outros que falam, não, tá no online, tá ótimo, tá muito bem. Então, não dá pra gente dizer que ela é uma vilã, né? Eu gosto de, né, dar um exemplo que eu vi recentemente num filme desses infantis da Netflix, o Família Mutkin, eu acho o nome, que fala sobre essa questão da tecnologia, né? E aí o cara tá falando lá como se fosse a Siri, né, ali na inteligência artificial, falando, porque você me manipulou ele. Eu me manipulei, eu te dei o mundo em suas mãos, e você que não soube usar, e a culpa é minha. Verdade. Então, eu vejo muito isso, assim, a gente não é uma vilã por si só, pode ser um ótimo instrumento. Mas, em contrapartida, quando a gente deu uma liberdade, deu uma ampliação de mundo muito grande, os meninos hoje em dia cresceram nessa realidade, mas é muita informação junto para um cérebro que está em construção conseguir, né, lidar com tanta informação. Então, não é uma vilã, mas a gente também não pode falar que ela é a grande heroína, né, da humanidade, porque temos sempre que estar tendo equilibrar, a gente sempre tem que equilibrar os pratinhos aí, né, para não colocar nem como vilã, nem como uma heroína. Pelo que você está dizendo, há uma neutralidade ali, né? A gente tem que saber como utilizá-la. E com relação às redes sociais, especificamente, na sua avaliação, é uma pergunta difícil, existe uma certa idade para você permitir que o seu filho entre nas redes sociais, uma vez que ele esteja dentro das redes sociais? Qual seria esse limite de uso das redes sociais? Então, eu acho que tem uma idade, sim, né, até de maturidade. E eu sempre falo que o mundo virtual ele é muito próximo do mundo real, no sentido, você não deixa seu filho de 5 anos numa praça pública sozinho. Perfeito. Né? Você não deixa seu filho brincando no parquinho, né? Sozinho. Exato, vai pro parquinho, fica brincando aí no parquinho sozinho, que eu tô fazendo outra coisa. Não, você leva ele, você está com ele lá. Monitorando, olhando.
A primeira vez que eles vão no shopping com os amigos, você tá lá, fala, ó, tô no shopping junto aqui, então a gente vai se cruzar, mas pode ficar solto. Lá em uma idade ali, com uns 12, 13 anos, né, que aí eles começam a ter autonomia de fazer as coisas sozinhas. A mesma regra vale para a regra do online, né? Então, pode brincar? Pode brincar. Pode usar a rede social. E aí é isso, assim, a rede social, se tiver de uma criança, né, então beleza, mas tem que ser muito monitorada pelos pais, muito mais que de um adolescente. E tem muitos pais hoje em dia que eles mesmos, quando a criança está lá bebê, ainda já fazem para compartilhar foto, fazer quase que um álbum de fotos da criança ali, mas é monitorado pelos pais. Então, eu vejo muito isso, assim, tem que, né, tudo bem a criança tem idade, tudo bem crianças pequenas estarem, desde que seja mais monitorado, né? E aos pouquinhos a criança vai criando maturidade, vai criando esse discernimento de saber lidar com o online de forma independente, né? Não dá pra gente falar assim, então ele tem agora e deixa, não, né? Você vai escalonando, né? A frase que eu mais uso para os meus adolescentes e para as minhas crianças, e eles odeiam e os pais amam, liberdade a gente não ganha de presente, não é um presente que a gente ganha. A gente constrói liberdade, a gente conquista liberdade, né? E os pais têm que ter essa ideia também, porque, então, o meu filho está demonstrando, né, responsabilidade aqui no saber usar, então eu começo a liberar mais coisas. É interessante isso. Eu tenho um filho de 12 anos, né? E aí ele é TikTok, né? Que eles gostam muito dessa rede social. E eu falo pra ele, ó, você pode usar, mas saiba que eu tô olhando. Eu tô olhando principalmente o bate-papo, né? Tem um bate-papo, eu olho o bate-papo, eu olho o que você conversa no seu WhatsApp. Mas você não confia em mim. Confio em você, mas eu não confio nos outros, né? Eu não sei que tipo de conversa, enfim, você tá tendo com os outros. Então, eles não gostam muito, porque também é uma idade que eles acham que eles sabem de tudo, né? Eles têm certeza. Eles têm certeza, né? Eles não acham. E é uma fase disso mesmo. Inclusive, a parte própria cerebral do funcionamento do adolescente, ele é um cérebro em construção. A última fase que é construída no cérebro é o córtex frontal, que é essa parte do prever riscos, avaliar, fazer essa parte organizacional da coisa, assim, né, de criar projetos, o controle emocional, o equilíbrio emocional, tudo isso é córtex frontal, que é a última área a estar preparada, né? Então, e isso acontece, sei lá, com 19, 20 anos que ele começa a se formar, que ele acaba de se formar. Então, o adolescente está com um cérebro super ativo, com pouco controle inibitório, porque também é para isso, assim, o nosso corpo é muito inteligente em saber que a gente precisa ter experiência para ganhar, né, habilidade. Então, por isso que na estrutura cerebral o adolescente é mais impulsivo. Não é só hormonal, é porque ele tem que ganhar experiência, então ele tem que ter um pouquinho de menos medo. Né? O hipocampo dele do adolescente ele é um pouquinho desativado justamente para isso. Então, quando eles falam, eu sei o que está dizendo, eles sabem mesmo, no universo deles ali, né? Com a experiência que eles têm, né? Com a experiência que eles têm. Eu brinco muito que são os planos mirabolantes do Cebolinha, né? Que a gente adulto tá ouvindo, vendo, rindo. Né? Perfeito. A gente tá rindo, falando, oh, meu Deus, vai dar ruim isso daí. Eles estão lá crente que vai dar certo, né? Então, por isso que ele tem essa ideia. Mas é muito isso, eu estou fiscalizando. E saber que o fiscalizar não é... Eu não vou abrir a conversa com seu amigo que eu conheço, né? Que aí eu acho que é o nível de intimidade, né? Que aí ele tem a privacidade dele. Mas, não vou abrir o grupo da escola que vocês estão falando, que eu sei que é o grupo da escola. Agora, eu tô olhando ali, vi um número diferente, vi um rosto que eu não conheço. Filho, vem cá, né? Eu não conheço esse rosto aqui, quem que é? É fulano de tal. Não, deixa eu entender um pouco melhor quem é, né? Deixa eu abrir a conversa, deixa eu ler como é que tá. Porque aí eles entendem que eu tô indo pro novo, né? Para uma coisa que fugiu do seu padrão. Isso daqui que eu sei, que eu conheço, tá tudo bem, você tem a sua privacidade. Mas isso que eu não conheço, e as redes sociais, é isso no WhatsApp. Agora, TikTok, Instagram, né? É um universo muito amplo. E aí eu tenho que ver que tipo de mensagem tá vindo. Bacana.
Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a relação redes sociais, crianças, jovens, pais. A nossa entrevistada é a psicóloga Renata Bessa, ela que é psicóloga infantil comportamental. Renata, nós falávamos aqui no primeiro bloco, no início, sobre essa questão de suicídio, né? De um jovem de 16 anos, que, enfim, recebeu várias críticas nas redes sociais por um vídeo que ele postou. Como é que é essa relação? Porque a gente tem que preparar também os nossos filhos, né? Porque tem muitas mensagens de ódio, as pessoas pensam que a rede social é uma terra sem lei e eles podem ofender, eles podem falar o que quiserem falar nas redes sociais. E assim, ao mesmo tempo que a gente tem que preparar os nossos filhos para receber essas críticas, a gente também tem que prepará-los para que eles também não façam essas críticas, né? Saber que tem um coração batendo ali do outro lado, tem sentimento, né? Eu não estou jogando pro vazio, né? Sim. Que é uma habilidade social que a gente trabalha muito com eles, né? Com adolescente, que é a empatia, né? De eu falar, bom, vamos lá, vamos lidar com essa empatia. Então, a rede social, né, a internet de uma forma geral, ela trouxe um anonimato para a pessoa que traz uma coragem e uma pouca consequência, né, para o discurso de ódio de quem está falando, de quem está dizendo ali, né, que é muito cruel. É cruel com adulto, né? Para a gente é difícil lidar. Eu brinco, né, no programa da Band News, na rádio, tem o Correio Deselegante lá, que eles vão lendo os tipos de mensagem para brincar, para ironizar, de falar assim, olha, né, vamos brincar com isso daqui, porque por que você está entrando no computador para ir ficar xingando, né? Verdade. E os adolescentes sofrem isso com numa intensidade muito grande, né? O que eu vejo, primeiro, assim, para a gente falar do suicídio, né? Tem que ser dito, tem que ser falado sobre o suicídio, até na questão de como a própria mídia tem que noticiar. A gente sabe que não pode noticiar detalhes, né, do suicídio, e isso é importante. Mas você tem que falar para falar, olha, isso existe e a gente precisa colocar em pauta. Sim. Por isso que eu acho muito, muito importante esse tema, né? Há uns anos atrás teve uma série que foi bombardeada de adolescentes vendo, foi um sucesso entre eles e uma catástrofe, né, também, que foi a 13 Razões do Porquê, que conta a história de uma menina que suicidou e os 13 porquês do suicídio. Então, o adolescente que está sofrendo e vê com uma riqueza de detalhes que a série traz, se identifica e ela traz uma solução possível, né? Uma saída daquilo ali. Então, sugere. O índice de suicídio na época foi altíssimo na série. Né? Então, tem que falar? Tem, mas dessa forma, não. Né? Existe a forma de levantar esse tema. Então, a gente tem que conversar e tem que parar de ter medo de perguntar. Né? Parar de ter medo de perguntar para o filho. Pera, você está falando que não está vendo sentido na vida, né? Isso vale para adolescente, vale para o adulto também, né? Falar sobre suicídio. Né? Setembro, a gente vai estar aí no Setembro Amarelo falando mais sobre isso, mas perguntar, pera, você está falando disso, você está pensando em tirar a sua vida? Né? Você está sofrendo a esse ponto? Você precisa de ajuda? Você quer um psicólogo? Você quer, né, de alguma ajuda extra? Né? Então, a gente tem que estar perguntando isso de forma clara, né, para acolher, não para desesperar, né, para a gente poder estar dando o suporte que o adolescente precisa. E nas redes sociais, as redes sociais ela ficou muito grande, até antes do cancelamento, né? Quando a gente era adolescente, quando a gente era criança, eu me comparava com as minhas amigas da escola, com os meus amigos da escola, que tinham uma condição financeira próxima à minha, às vezes uma a mais, uma a menos, mas é próxima, dentro de uma mesma cidade, um padrão mais parecido. Irreal, né? Irreal, ele é mais parecido, ele é real, ele é palpável. Sim.
Quando a gente vai para a rede social, eu uso muito essa brincadeira. Tá lá, a Maísa com 17 anos, 18, deu uma viagem para Dubai para o namorado. Né? Então, você fala, aí tá lá, o menino de 16 anos versus, né, uma menina que dá lá agora nas Olimpíadas, né, um menino de 13 anos que está aprendendo a andar de skate. A Raíssa Leal, que ganhou as Olimpíadas, né, ganhou prata nas Olimpíadas. Cara, eu sou um bosta mesmo, né? Eu sou um merda, porque olha aqui, todo mundo tá tendo sucesso no mundo, né? Menos fora eu. O que não é real, né? Porque você pega as relações, todas as relações são extremamente felizes nas redes sociais, né? Felizes, bem-sucedidos. A relação de pai com filho, a relação amorosa, e a gente sabe que aquilo não é real, né? Não é real. É um recorte do que é bonito que eu quero postar, né? É difícil até pra gente, né, enquanto adulto lidar. Quando a gente está falando com adulto, por exemplo, com questão alimentar, com distúrbio alimentar, a primeira coisa é para de seguir blogueira de Instagram, porque cria um nível de ansiedade de eu tenho que atender. Ela consegue acordar às 5h30 da manhã, malhar e estar feliz e gratitude da vida. Não, gente, calma, volta. Fora os Photoshops também, né? Fora o que você consegue mudar tudo ali, né? Então, é uma máquina de Photoshops ali, né? Então, a gente adulto, mesmo sabendo que existe, é influenciado. Imagina uma criança, imagina o adolescente que está ali em fase de construção de identidade, se comparando com realidades tão diferentes da deles, num país que a desigualdade é gigantesca, como a gente está aqui no Brasil, como a gente vive, e, né, estando o tempo inteiro comparando. Numa cultura que, se eu falo uma besteirinha, eu saio, né, sendo cancelado de uma forma indiscriminada, né? Então a consequência é muito alta. Se alguém me filma de alguma forma que nesse momento isso vai trazer consequências em todos os colégios, o pessoal vai saber, você é o menino do vídeo, né? Então a consequência também ficou muito grande para o erro, demais. Né? E é muito difícil deles administrarem. Verdade. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a relação das redes sociais com crianças, jovens, pais. Nossa entrevistada é a psicóloga Renata Bessa, que é psicóloga infantil comportamental. Renata, um fenômeno que a gente percebe muito também nas redes sociais, que inclusive aconteceu com esse jovem, né, Lucas Santos, se eu não me engano, que inclusive a mãe dele e os amigos estão lançando uma campanha de um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que é exatamente sobre isso que a gente está falando também, que é uma punição mais rígida e mais severa para as pessoas que postam mensagens de ódio, né, achando que nada vai acontecer nas redes sociais, que foi possivelmente o que culminou no suicídio desse jovem, que era um suicídio onde ele brincava ali com os amigos, queriam beijar e tal. E a gente percebe muito isso entre esses jovens, entre essa geração. Não necessariamente são pessoas que têm uma orientação homoafetiva, não necessariamente tem. Esse jovem não tinha, pelo que a família disse, mas é uma geração que traz essa coisa de brincar com a sexualidade. Como é que você vê isso? Você que está em contato direto com eles, como é que é isso no universo deles? Então, que é a parte boa da internet, né? Eu falo que eu trabalho com inclusão no sentido mais amplo da coisa, que eu acredito que o ser humano ele é diverso. Então, existem milhões de situações de diagnóstico à homossexualidade e de gostos e de interesses, então nós somos diversos. E essa geração que veio da internet, por conhecer e ter acesso a muita informação, eles perceberam isso desde muito cedo. Né? Então, é um discurso que a injustiça social, você vê que eles são mais fervorosos, isso é muito bonito de ver deles, né?
E com isso veio a questão deles não trazerem a heterossexualidade como único padrão, né, que era o que acontecia. O padrão é ser heterossexual, só se eu tiver muita certeza daqui que não é, que aí eu começo a falar de homossexualidade. E nem assim fala, né? A gente vê que a repressão adultos é muito grande, ali, né, que ainda não falam, que ainda nem se percebem, porque não tem nem o direito de pensar ou fazem nessa possibilidade. Né? Ou fazem exato. Escondido. Ou fazem escondido, enfim. Ainda existe, né, muito essa coisa do não deixar sair dessa caixinha da heterossexualidade. E os adolescentes, eles perceberam que eles podem questionar, né? E eu sempre pergunto para os pais, eu falo assim, quando é que você se percebeu heterossexual, que você gosta de homem, né, para a mãe, ou que você gosta de mulher, para o pai? Ah, Renata, eu simplesmente gosto, eu percebo. E eu falo, é exatamente isso que vai acontecer. Eles podem brincar, né, do experimentar. Tem gerações que é o cigarro, tem gerações que é outras coisas, né? Enfim, sei lá, a roupa da moda, lá atrás, né? A saia curta, a boina com a saia de prego, e tem a sexualidade. Então, eles vão brincar com essa possibilidade, como uma forma de se perceber, de saber que é uma possibilidade, mas naturalmente, né? Não é uma escolha, é naturalmente. Na hora que ele se percebe, ele, né, se percebe heterossexual, homossexual, bissexual, enfim. Mas eles têm essa possibilidade de perceber. E para os pais é muito difícil, porque assim como o assunto suicídio é difícil, o assunto homossexualidade é difícil, o assunto sexualidade é difícil. A gente, quando fala de orientação sexual, as pessoas ainda assustam achando que a gente está falando de ensinar sexo, quando a gente está falando sobre uma educação sexual. Então, tem que ter uma abertura de falar assim, eu tenho que ter essa porta de conversa com meu filho, mas não para punir. Não para proibir, não para controlar. E até agredir, tem alguns pais que até agredem. E para agressão, mas para compreender. Então, quando sentar com o filho para conversar, eu estou preparado para essa conversa? Eu tenho para ouvir o que eu tenho para ouvir? Né? Então, trazer essa abertura, né, para um diálogo mesmo, né, de compreensão, de tentar entender esse menino de uma forma, né, no caso desse menino, mãe, era uma brincadeira, eu estava ali brincando, não, mas o pessoal começou a me xingar, começou isso, né, então vamos acolher, vamos entender o que está acontecendo, vamos, né, bloquear. O caso da mãe que tirou o TikTok, né, da menina, ela precisou chegar a 2 milhões de seguidores para a mãe perceber que isso era prejudicial. E o processo do que a internet faz no cérebro é muito parecido com a droga. Sim. Né? É um vício, porque os esquemas comportamentais que operam ali é para gerar vício. Né? Tem um documentário no O Dilema das Redes que traz exatamente isso. Então, se para o adulto é difícil, para a criança mais ainda, para o adolescente também. Então, é um mecanismo comportamental que traz o vício, e aí eu tô lá com 2 milhões e eu retiro de uma vez, é abstinência, é raiva, aí é a revolta. Né? Quando eu poderia ter visto, pera, você está ficando muito tempo nessa internet, o que está acontecendo? Filha, vamos... E aí não adianta eu tirar o celular da criança e não dar nada em troca. O que eu faço na hora que eu tiro a internet? Eu vou brincar, eu vou interagir, eu vou passear, eu vou levar para um parque, eu vou andar de bicicleta e eu vou fazer junto com o meu filho. Eu não vou só tirar, eu não vou só podar e se falar, não pode porque você está muito, vai inventar outra coisa para fazer. Não. Nessa geração, fazer o quê? Fazer o quê, né? Então, vamos cozinhar, filho, junto? Vamos fazer, né? Vamos fazer alguma coisa junto? Vamos interagir junto? É isso, né? Para eu tirar algo, eu tenho que colocar outro, e que outro de valor, né? Porque a internet, ela também é uma esquiva do mal-estar. Então, eles entram também para tentar evitar o mal-estar ali social, então fica muito dentro, fica muito imerso, né? Fugindo da realidade. Então, quando a gente tira, eu tenho que propor coisas novas. Né, eu tenho que falar, não, então, olha, eu vou tirar, mas a gente vai fazer tal coisa. Então chama seu amigo para vir para cá. Vamos pro futebol, vamos fazer tal coisa. Coisas prazerosas, né? Para a internet não ser a única fonte de prazer e fuga desses meninos, né?
Perfeito. Obrigada demais pela sua participação. Quero até te convidar para a gente fazer a parte 2 desse tema que é tão importante. Com certeza, viu? né? Super aceito. Obrigada também. mesmo. Imagina. Obrigada. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. Até sábado que vem. Use máscara. Tchau, tchau.